Gostaria que você descrevesse, dentro da teologia arminiana, quais são os efeitos do pecado, então? O que o pecado, no final das contas, ele fez com o ser humano? Ele deixa uma abertura para que o homem possa dizer sim a Deus, ou é completamente impossível ao ser humano dizer sim a Deus? E deste modo, descrever o que essa graça, então, faz em cima desse pecado, dessa situação de queda. 3 minutos, pastor Wellington. Eu vou aproveitar, então, para fazer uma citação do Armínio, na sua obra Uma Declaração de Sentimentos. Ele diz o seguinte: em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz de e por si mesmo, quer seja pensar, querer ou fazer o que é, de fato, bom. Mas é necessário que seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade e em todas as suas atribuições por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para que seja capaz de corretamente compreender, estimar, considerar, desejar e realizar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito um participante dessa regeneração ou renovação, eu considero que, uma vez que ele é liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer o que é bom, mas, entretanto, não sem a contínua ajuda da graça divina. Então, quando nós falamos do sínodo de Dort, e ele perguntou acerca na verdade, uma pergunta acerca da queda. A queda teve um efeito total no ser humano. Total no ser humano. Quer dizer, o homem ele está de fato morto e ele precisa dessa graça preveniente. Então a pergunta é, uma vez que nós não negamos a depravação total, ou seja, nenhum arminiano de fato clássico, o arminiano de coração nega a depravação total. Então, quer dizer, esse é um ponto que não precisa ser debatido, na verdade. As obras todas estão aí para provar que nós, de fato, acreditamos na depravação total. E assim somos totalmente dependentes dessa graça preveniente. Então, o reverendo Ricardo que ele perguntou o que seria essa graça preveniente. A graça preveniente, como o nome diz, é uma graça que antecede, uma graça que vem antes. A diferença, ou seja, a graça irresistível que é definida pelos calvinistas é uma graça também que, para que o homem possa fazer, ela vem antes também. Na verdade, um termo também utilizado até mesmo pelo próprio Agostinho. Então, o que é essa graça preveniente? É a graça de Jesus Cristo demonstrada em Cristo através da cruz. Então, essa graça, ela através da mensagem do Evangelho, ela chega, no caso, aos seus ouvintes e, naturalmente, ela realiza os efeitos que a Bíblia diz. Muito bem. Muito obrigado, pastor Wellington. O reverendo Ricardo vai comentar em 3 minutos a sua resposta. É interessante que a resposta dele é quase um calvinismo mesmo, né, quanto a essa questão da queda no ser humano. O problema é quando começa a ação para a salvação. O que o irmão descreveu como graça preveniente, basicamente, é a regeneração. A pessoa é uma nova criatura. Só que ela é uma nova criatura simplesmente para dar uma resposta em princípio, sim ou não. Se ela diz sim, aí eu não sei, a coisa se torna consolidada, aí pronto, aí agora você é uma nova, você é simplesmente convertido, porque a nova criatura você já é. Porque se eu era caído em pecado, recebo uma graça então que me dá condições de entender, me dá condições, me liberta à vontade, para que então eu possa dizer sim, porém eu nego. Quer dizer, eu cheguei no ponto e regredi. O que me parece muito escriturístico. A Escritura me fala de Deus alterando o meu ser com o propósito claro de que eu faça coisas, de que eu me torne uma nova criatura. E a Bíblia sempre nos descreve uma nova criatura como alguém crente, como alguém que serve, como alguém que está vivendo o Evangelho. Então é muito complicada essa forma de lidar, de querer reunir a queda do homem com a necessidade em que o homem tenha, no fim das contas, o direito de escolha, sendo que, no final das contas, ele precisa de uma série de equipamentos que não vem dele, vem de fora, e ele nega depois todos esses equipamentos. Quer dizer, eu fiquei numa dúvida. Ele regenerou-se, agora ele pode dizer sim ou não. Aí ele disse não. Então ele regrediu daquele estado, então, depois disso? Ele retornou à prisão do pecado? Quer dizer, quando é que o homem, ele é livre, depois não é livre? Ele pode dizer, depois não pode mais? Porque essa graça o atingiu. Então ela não é preveniente, ela é uma graça por enquanto. Então se você negar, acabou essa graça, você não tem mais essa condição. Deus vai ter que te abençoar de novo com essa graça. Quer dizer,
eles aceitam que o pecado realmente acabou com o ser humano. Diante disso, tem que reconhecer que o ser humano precisa de uma mudança interna muito poderosa, mas que só lhe dá uma possibilidade que, no fim das contas, ele retorna para todo aquele estado. Eu não posso conceber que, diante do Evangelho tão maravilhoso, tendo eu o meu entendimento esclarecido por obra do Espírito, e só pelo Espírito eu posso entender as coisas do Espírito, eu não posso conceber que o ser humano olhe para algo, possa compreender o Evangelho e negue o Evangelho. Isso é coisa de morto. O vivo não, ele responde como vivo. Ué, eu sou vivo, eu raciocino, agora com uma mente liberta do pecado, o pecado não impede mais que eu compreenda o Evangelho, eu estou compreendendo o Evangelho, ele é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quer dizer, na minha opinião, isso acaba enfraquecendo a grandeza do Evangelho. Porque se o sujeito ele pode entender o Evangelho e diz não para ele, eu acho complicado. A minha primeira pergunta, reverendo Ricardo, é a seguinte: há passagens na Bíblia que afirmam que os pecadores resistiram a Deus. Exemplo: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Provérbios 1, do 23 ao 25. Em Oséias 11, do 4 a 5, o texto diz que quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Atraí com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles com os que tiram do jugo sobre as suas queixadas e deles mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. A minha pergunta é a seguinte: eles de fato estão rejeitando a Deus? E que tipo de graça é essa? Se a graça for uma graça comum, qual é o propósito da graça comum? Porque a Bíblia diz, por exemplo, em Marcos 8,36, que de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Se essa resistência for uma graça comum, que naturalmente não é uma graça salvadora, e que essa graça não conduz à salvação, qual é o propósito, a função ou o objetivo do agir de Deus? Deus está trabalhando para qual propósito, se no final o propósito não é a salvação? 3 minutos para o reverendo Ricardo responder. Irmãos, é interessante que essas passagens, elas se dão no contexto da aliança de Deus com o seu povo, tá certo? E Paulo já nos ajuda isso em Romanos, mostrando que nem todos que estão no meio do povo judeu, ali eram judeus de fato, eram circuncisos na carne, porém não no coração, demonstrando que não bastava estar ali no meio do povo no qual Deus agia, porque eles de fato não eram parte daquele povo que de fato Deus chama de seu povo, de Israel de Deus, que hoje nós queremos ser a igreja de Deus, né? Isso se permanece na igreja do Senhor. Então, quando o autor bíblico ele descreve um quadro geral, ele não está falando das questões particulares, ele está falando, Deus age sobre a vida daquele povo, ele derrama o Espírito sobre aquele povo de um modo geral ali dentro, né? Não é graça comum, porque a graça comum não tem esse propósito salvador, ela não está ligada aí. Talvez, assim como podemos fazer muitas injustiças ao arminianismo, por não muitas vezes citarmos o arminianismo diretamente, também isso não é calvinismo. O calvinismo não entende que a graça comum está ligada à graça de salvação, tem nada a ver com salvação. Então, o fato de Deus derramar o seu Espírito, falar sobre coisas de salvação aí no meio, está ligado ao fato de que ele está revelando coisas àquele povo. E sim, o povo está rejeitando, porque ali no meio não tem só eleitos, como Paulo já nos disse. Esses que não são eleitos, eles vão rejeitar mesmo. E a doutrina da graça comum, da graça irresistível, ela diz justamente isso. A questão não é o ser humano poder resistir, porque ele só pode resistir a Deus por si só. A questão é, como que o ser humano pode dizer sim a Deus? Somente pela ação de Deus transformadora e trazendo-o para a vida. Senão ele não é capaz. Então, se ele é judeu, está lá no meio do povo, recebendo todo esse derramamento do Espírito, vendo as obras de Deus ao seu derredor, como aconteceu com o povo no deserto, que viu milagres de Deus, e ainda assim tinha dura serviço. Ou seja, eles vão resistir porque são pecadores.
E tem que ser assim mesmo se Deus não agir sobre eles. Então Deus age no povo, mas isso não quer dizer que pessoas específicas ali não vão recusar. Então é entender que esse é um texto de contexto de aliança. Deus está falando com o povo como um todo. E está dizendo, apesar de tudo que eu faço para esse povo, apesar de todas as demonstrações, olha a baixeza do ser humano, olha como o pecado acaba com eles. Eles não vêm até mim. Eles não são gratos. Como diz Jeremias, né? Eles deixaram os mananciais de águas vivas e construíram para si cisternas rotas que não retêm água. Ou seja, o ser humano é isso. Alguém que tem uma oferta maravilhosa da fonte de água viva e, no entanto, a única coisa que ele consegue fazer, eu prefiro a cisterna rota que não retém água. Eu prefiro o que é ruim. Porque é isso mesmo. Então, é necessário isso. Vocação eficaz é nos eleitos. Bom, como você Muito interpreta ali em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo mostrando a partir do verso 18, em que ele começa a mostrar duas realidades de pessoas que receberam o convite, a apresentação do Evangelho. 1 Coríntios 2? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 18. E aí ele mostra aí, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, porque poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os dois grupos aí escutaram o Evangelho. Só que para uns o Evangelho não passou de escândalo ou loucura. Só que o outro grupo, a esse Paulo chama de ser chamados, para este grupo não, o Evangelho faz sentido, o Evangelho ele tem um efeito ali. Então, como é que você diferencia esses dois grupos aí, sendo que Paulo diz que um é chamado, o outro ele não define desse modo aí não. Ele não parece estar aqui usando a palavra chamados aqui somente para o grupo que realmente crê no Evangelho, somente para o grupo que entende o Evangelho, enquanto outro grupo é incapaz, simplesmente rejeita. 3 minutos, pastor Wellington. O Ricardo, acho que ele se confundia, é 1 Coríntios 1, né? A partir do 18. Isso, perdão. Isso. Não, não tem problema. Não tem problema. Na verdade, por exemplo, nós entendemos o chamado de Deus como um chamado geral, um chamado universal de Deus. Nós não vemos um chamado apenas como um chamado a um grupo. E isso tem a ver, por exemplo, a questão... o caráter de Deus fica muito manchado, se assim podemos dizer, com esse chamado. Porque a pergunta é a seguinte, se Deus então de fato chamou, e Ele chamou apenas determinadas pessoas, como é que nós podemos confiar e falar num Deus de amor, como nós acreditamos, um Deus sem mácula, um Deus em que não há sombra, não há variação, quer dizer, um Deus que não está relacionado, que não anda perto do pecado, e ao mesmo tempo que ele, aparentemente, então, ele parece ter um comportamento voltado para um grupo e ele não tem um comportamento voltado para outro grupo. Trata os eleitos de uma maneira amorosa, mas ele não trata os eleitos de uma maneira amorosa. Então, que Deus é esse? Nós não enxergamos assim, nós não vemos assim a apresentação do Evangelho. Então, na verdade, a responsabilidade aqui, a responsabilidade do homem de responder ao chamado do Evangelho. Então, quer dizer, a pessoa, quando ela nega, quando ela não aceita o Evangelho, ela é responsável pela sua condenação. Mas, por outro lado, se Deus está chamando eficazmente apenas um grupo, eu sou obrigado a pensar que um outro grupo não está sendo chamado eficazmente. Se um grupo, então, está necessariamente sendo chamado eficazmente para a salvação, um outro grupo está sendo chamado eficazmente para a destruição. Será que é essa a mensagem que nós vemos? E na verdade,
a pergunta do programa, ela diz isso, né? Será que esse é um ensino claro no Evangelho? Não, não é um ensino claro, por exemplo, da graça irresistível, e eu até faço um desafio aos irmãos. Se vocês pegarem as passagens bíblicas, entregarem uma criança ou uma adolescente que não lê a Bíblia com pressupostos, independentes de serem calvinistas ou arminianos, para ver como é que ele apresentaria essa questão. Certamente, para que a pessoa chegasse à conclusão de que Deus está tratando um grupo de uma maneira irresistível e o outro irresistível, é muito difícil de chegar, se é que chega. Eu tenho minhas sérias dúvidas se alguém vai conseguir chegar a essa conclusão. Então, a lógica, na verdade, é calvinista e não arminiana, de que o chamado precisa necessariamente e será, de fato, Deus irá tomá-lo, quer dizer. E o relacionamento de Deus é um relacionamento amoroso, ele pressupõe que a outra pessoa queira entrar nesse relacionamento e não algo automatizado. Muito obrigado, pastor Wellington. O reverendo Ricardo comenta a resposta. Bom, ele foi repassando várias coisas do que ele disse ali e realmente ele não trabalhou muito o texto, né? Também não fui respondido. Primeira questão que eu noto no irmão é que ele descreve um quadro, depois nega esse quadro. Quando ele falou do que o pecado fez e como a pessoa pode escolher sim ou não, ele descreveu a regeneração, precedendo a fé. Foi isso que ele descreveu. A pessoa era colocada num estado agora em que o pecado que a afetava de modo profundo já não afeta tão mais, porque agora ela pode compreender, agora ela pode dizer sim, a sua verdade é liberta para isso e tal. Isso é regeneração, que vai preceder a fé. Tá? E quando o calvinista ele defende a graça irresistível, é isso mesmo. Deus só chama irresistível mesmo os eleitos. Aos demais ele chama o evangelho e mostra. Por causa do pecado deles, eles não podem compreender. Então Deus não está sendo cínico. Deus está sendo muito claro e direto. Eles não me aceitam por causa do pecado. Agora, eu, na minha soberania, na minha graça, na minha misericórdia, que eu tenho de quem eu quiser, eu dou condições para que um grupo aceite. Porque se eu não fizer isso, ninguém aceita. Ninguém, porque não há capacidade do ser humano. Para que o ser humano possa aceitar, e aí não é automatizado, porque acontece o seguinte, o ser humano ele é regenerado, ele tem a sua vontade liberta, a sua natureza regenerada, as inclinações do seu coração são alteradas, ou seja, há um novo homem ali, que agora é um homem espiritual e não mais homem natural, capaz de entender as coisas do Espírito, ele entende as coisas do Espírito, e por si só, porque ele é o que ele é agora ele é regenerado. Ele é vivo, ele é alguém. E quais são as atitudes próprias desse novo ser que ele é? O Evangelho. Então, livremente ele diz, sim, isso é de quem eu sou agora, esse negócio fala sobre mim, porque Deus o regenerou. Se Deus não fizer isso, ninguém vai dizer sim. E quando eu falo do pacto, que é geral, não. A questão é, o pacto é com pessoas específicas. E o que Paulo ensina, e que o calvinismo ensina, é que no meio da comunidade do pacto habitavam pessoas que não cumpriam e não eram parte do pacto. Tá? O ser pacto não é simplesmente um povo. É a ideia, inclusive, que nós firmamos mais forte dentro do calvinismo, da igreja invisível. Igreja, por exemplo, é a igreja toda. Tudo bem, agora tem a igreja invisível, que são aqueles que de fato creem, como no pacto. Aqueles que são de fato os judeus, eu disse isso, que aqueles que são circuncisos e incircuncisos de coração, ele está convivendo na comunidade do pacto. Deus está apresentando o pacto àquela comunidade como um todo, mas só uma parte daquela comunidade de fato é circuncidada no coração. A Bíblia está cheia de parábolas e de passagens que explicitam pessoas resistindo a Deus. Acredito até pela extensão e pelo tempo que eu não vou ler toda, mas, por exemplo, eu quero comentar, por exemplo, da passagem da vinha, em Mateus 21, do 33 ao versículo 44. Então, a parábola da vinha, Jesus ele apresenta falando que ele tinha uma vinha e ele mandou lavradores, e mandou os servos, e os servos foram mortos, ele mandou mais servos, foram mortos, aí ele mandou o seu filho, e de repente esses lavradores, vendo o filho, também mataram o filho. Quer dizer, acredito que seja claro a interpretação. Jesus também fala na parábola do semeador, da semente, e essa semente vai caindo em solos
diferentes, né? Agora, se na verdade a graça é irresistível da parte de Deus, eu gostaria de entender, por exemplo, de que maneira isso vai se aplicar à vinha, de que maneira isso vai se aplicar à passagem do semeador, ao dizer o seguinte: se a semente é o Evangelho e Jesus está lançando o Evangelho que caiu naquele solo que é infértil, essa apresentação do Evangelho é uma apresentação falsa. Esse Evangelho, na verdade, Jesus não está apresentando ele de fato. Qual é o problema? Porque a graça eficaz é só aquela que realiza a salvação. Somente aquela que realiza a salvação. Então, na verdade, de que maneira Jesus estava sendo sincero, coerente ao apresentar que ele estava mandando a semente, a apresentação do Evangelho, e mesmo assim as pessoas rejeitaram. O problema, qual é? O problema é o coração das pessoas, o problema é o Evangelho. Como é que eu vou resolver essa questão? 3 minutos, reverendo. Pô, é muito simples. Roubando a sua resposta, o Evangelho tem que ser apresentado. Isso não quer dizer que Deus está dizendo, ele nunca disse, vai, pregue porque eu quero salvar todo mundo. O calvinista não faz essa declaração. Ou seja, ele manda você pregar. Ele não dá a você a ideia de que eu tenho que tentar escolher quem é predestinado, quem não é, para poder fazer a evangelização. O seu trabalho é pregar. Quem eu vou chamar de fato, quem eu vou trabalhar no seu coração para ter condições de dizer sim, isso é comigo. O chamado é verdadeiro, porque o Evangelho, ou ele, ao encontrar o eleito, o traz à salvação, ou ele acusa aquele a quem ouve. Mostrando, peraí, meu amigo, você está vivendo essa vida, existe um Criador, ele enviou seu filho para morrer pelos pecados, sem ser coberto por esse filho, você vai para o inferno. Você quer rejeitar? Quero. Então você já sabe da mensagem. Então Paulo, inclusive, nos mostra que a lei vai servindo de acusação, porque ninguém consegue seguir a lei. Ninguém consegue seguir a lei. A lei se torna um peso para o ser humano quando ele não ouve o chamado da graça de Deus de vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, como é que os trabalhadores da vinha estão rejeitando? Uai, porque eles são para rejeitar mesmo. São pessoas, Deus está mostrando. Eu continuamente mostro a minha salvação. Continuamente eu mostro o caminho. E eles continuam rejeitando. Olha como são de dura cerviz. Olha o resultado do coração deles como eles são. E o semeador, ele vai plantando diversos terrenos. Esses terrenos são as pessoas, são os corações. E as características que Jesus descreve pertencem a esses terrenos. É espinhoso, é arenoso, é rochoso, é isso. Ou seja, perceba, por que não brota? Porque seria quem ele é. Por que brota? Ah, porque esse eu transformei. Porque esse, se eu deixasse ele sozinho, ele seria como qualquer outro terreno cuja semente não brota. Mas agora eu mexi nesse, eu quis mexer nesse, eu na minha soberania, usei da minha soberania e esse eu quis. Eu não sou obrigado a mexer nos outros. O problema é que muitas vezes nós encaramos a salvação como uma questão de direito. Ah, Deus é injusto porque ele age em um e não age no outro. Que isso? Só há injustiça quando há direito. Eu não tenho direito à salvação, eu não tenho direito à regeneração, eu não tenho direito à misericórdia, eu não tenho direito à graça, porque isso já seria mérito, já não seria mais graça, já não seria mais misericórdia, já não seria mais nada disso. Então, essa forma de argumentar, de que então Deus seria injusto, então o chamado não seria verdadeiro porque a pessoa não viria, esquece que primeiro não existe direito e esquece que segundo, a pessoa rejeita não porque Deus fez ou não fez, mas porque a pessoa é. Eu já disse isso aqui. A pessoa rejeita porque ela é pecadora. A questão da graça irresistível é por que a pessoa consegue dizer sim? Porque ela só pode dizer não. E de repente ela diz sim porque Deus agiu nela. Ricardo, eu vou ler um texto, se encontra em Marcos 10, 17 ao 27. E o texto diz o seguinte: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vá, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me.
Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu vou parar por aqui. A pergunta é, o texto diz que Jesus amou a esse jovem. O amor de Jesus para esse jovem era um amor para um não eleito? Ou era um amor para o eleito? Que tipo de amor é esse? E como podemos provar que esse amor é diferente do amor para com os eleitos ou não? Jesus chamou o jovem rico para abandonar tudo e segui-lo. Uma vez que o texto mostra que o jovem não seguiu a Jesus, podemos concluir que o jovem se perdeu por resistir ao chamado salvífico de Deus, ou que Jesus estava brincando com aquele jovem e aquele chamado não era sério? 3 minutos, reverendo. Então que tipo de amor, né? E se ele resistiu ao chamado de Jesus. Isso. Certo? Tentar não esquecer. Bom, eu acho esse texto maravilhoso para falar da graça irresistível. Ele é lindo, esse texto. Um jovem que chega cheio de justiça própria para Jesus: o que eu posso fazer de bom? E Jesus o amou. Sim, é claro, o calvinismo não nega que Jesus tem amor pelo ser humano, que Jesus ama a sua criação. É dele. Agora, o tipo de amor, até onde vai esse amor, é que é diferenciado. Ou seja, existem amores diferentes. E Cristo acode aquele sujeito ali e diz: deixa eu te mostrar um pouco mais. Né? Aí ele diz: olha, já que você quer fazer alguma coisa, vai, vende os teus bens, dá aos pobres. Aliás, não, sabe o que você vai fazer? Segue os mandamentos. Aí ele diz: quais? E Jesus descreve os mandamentos. Ele diz: mas isso eu já faço. Aí Jesus: bom, então vai, vende os teus bens e me segue. Aí o jovem sai triste, porque era dono de muitas coisas, tinha muitas posses. Aquele jovem não seguia o primeiro mandamento. Ele não era capaz de obedecer nenhum mandamento. E aí Jesus se volta para os seus discípulos e diz: é isso que acontece com gente que confia na riqueza, é isso que acontece com gente que vive segundo o pecado da avareza. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Por que Jesus diz isso naquela época? Porque o rico, e até hoje um pouco isso ainda acontece na cultura judaica, o rico era bem bom. Se ele é rico é porque ele está ali com Deus. E aí, eu quero continuar a leitura, que aí diz lá: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Porque se nem aquele que a gente acha que está ali perto de Deus é capaz, então quem pode? Aí Jesus mostra, Jesus responde. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque Deus de tudo é possível. Jesus não chamou aquele jovem. Jesus mostrou para aquele jovem que ele não era quem ele pensava. Ele pregou o evangelho, ele falou a verdade para ele. Ele é o evangelho ali. Jesus não precisa nem em si ficar explicando muita coisa. O próprio Jesus é a verdade. Ele não foi até Jesus buscando justificação, buscando Jesus. Ele foi até Jesus buscando justiça própria. E Jesus mostrou: então tenta viver para a sua justiça própria. Tenta você ir sozinho lá e conseguir. Vai lá, obedece os mandamentos. E ele não obedeceu o primeiro. E a conclusão, lógico, dos discípulos foi: se nem aquele que está entre os melhores da nossa sociedade consegue, então quem pode conseguir? E Jesus é taxativo: para o homem é impossível. É Deus que torna isso possível. Para ele isso é possível. É Deus quem realiza. Então Jesus retira toda a questão de cima do homem e põe para ele. Então tá bom. Se Jesus, se esse chamado aqui, eu já disse que não houve um chamado aqui eficaz. Não é graça irresistível que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo que sem a graça irresistível não tem jeito. É o homem por si só. Essa é a minha ideia. Agora você está falando que Jesus de fato está chamando este homem. E Jesus sabe que ricos, ele inventou uma classe agora que eu não vejo na Bíblia, uma classe de pessoas que resistem mais ou menos a Deus. O que eu vejo é um rico que elege o dinheiro como idolatria, coisa que para o judeu era símbolo de proximidade com Deus. Jesus está falando: não, isso é avareza. Ou seja, se eu não tenho idolatria do dinheiro, eu tenho outras idolatrias. Eu ponho meu coração em outras coisas. Então o rico não difere de nada para ninguém. Isso é antibíblico.
todos estão na mesma condição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele já inventou uma classe de pecadores. Mas vamos lá, meu irmão. Então, Isso, se Jesus... Essa faz parte da pergunta ou é réplica da pergunta? É porque eu estou caminhando aqui, dentro do seu raciocínio, para perguntar o seguinte. Pode perguntar. Então, se Jesus reconhecia quem era aquele homem, sabia de que classe ele era e como o pecado afetava, bom, ele tem conhecimento de tudo isso, ele é presciente, ele já sabe que aquele homem não vai aceitar. Então, para que ele apresentou o evangelho para quem vai aceitar? Isso também não é uma apresentação tola? Ele já sabe que ele não vai aceitar. Essa é a pergunta? A apresentação é vazia, a vocação é vazia. É que a gente tem que correr que estamos no terceiro bloco. 3 minutos, pastor. Então a pergunta é por que Jesus ofereceu o evangelho para ele? Para alguém que ele sabia que não ia aceitar, porque ele é presciente. Isso, na verdade, o fato de ser presciente não tira de Jesus ou de Deus o fato de apresentação do evangelho. Por exemplo, e aqui eu faço uma lista de, por exemplo, poderia citar o pastor John Piper e tantos outros pastores, que eles vão pregar exatamente isso. O chamado precisa ser feito a todos. Todos precisam ser feitos chamado. E Jesus mostrou aqui, exatamente para dizer, eu não faço acepção de pessoas, eu não trato ninguém de uma maneira diferente ou melhor do que o outro. Não, eu não faço isso. E aqui nessa pergunta, eu não criei uma classe de pessoas, porque Jesus falou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Ele está falando, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Ele está comentando isso. Quer dizer, e o fato de os judeus, como foi bem colocado, acreditarem que a riqueza, no caso, era um fato e um favor de Deus, era exatamente isso, quer dizer. Mas, na verdade, eles estavam com o coração voltado para o dinheiro. E essas pessoas têm mais dificuldades para aceitação. Do caso contrário, se a graça é irresistível, não tem classe de pessoas, todas elas são iguais. Jesus não pode falar que um rico ou alguma coisa pode ou não pode, ou é mais fácil ou mais difícil. Como que seria mais fácil ou mais difícil se em nada depende do homem? Se em nada depende do homem, eu não posso falar de facilidade, porque na verdade só existe dificuldade. Não tem nada, se não existe nada no homem, se não tem essa participação, o que a gente vê é o seguinte, na verdade, com a graça irresistível, há uma anulação da vontade, ou do arbítrio liberto, ou da volição, ou da agência, quer dizer, há uma dificuldade de interpretação e de definições dessas categorias, mas o que ele quer dizer? Essa graça irresistível, quando essa graça chega e ela atingiu o homem, de que maneira que ela não violou? Quer dizer, nós ouvimos muito falar sobre essa tensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, mas na verdade qual é a responsabilidade humana quando na verdade essa graça irresistível vem e solapa e o homem não pode dizer o contrário? Quer dizer, quando o arbítrio é apresentado pelo calvinista é um arbítrio dentro do compatibilismo, ou seja, ele não pode dizer o contrário. E se ele não pode dizer o contrário, como que eu posso dizer que esse homem, na verdade, não é um robô, não é um autômato e está programado? Porque ele não pode dizer o contrário. Ele não pode recusar. Ele não pode fazer. Agora, se ele não pode, como que de fato ele participa? De que maneira, então, a gente tentar ao menos resolver essa questão da tensão da soberania e da responsabilidade? E soberania não é uma questão de força, mas de amor. Obrigado. Pastor Wellington, vocês estão sendo muito bacanas com o tempo. Reverendo Ricardo, 3 minutos para comentar. Então, meu irmão, eu comentei aqui, tentando fazer uma exegese do texto aqui, eu falei que ele usa o rico como um símbolo dentro de uma sociedade que pensava que o rico era grande porque pensava que eles estavam mais próximos de Deus. E aí os discípulos, a surpresa dos discípulos mostra justamente o que eu estou falando. Se nem esse pode, então quem pode? Aí Deus generaliza. Para o homem é impossível, não é para o rico que é impossível. Ele sai do rico e mostra. Ah, tá vendo? Eu derrubei aqueles que vocês pensam que são os tais. Então, se eles não podem, então ninguém pode. Se o rico não pode, ninguém pode. É isso que Jesus queria dizer. Vocês pensam que eles são muito grandes, mas eles não são. Homem nenhum é grande, homem nenhum consegue. Então ele sai desse particularismo de dentro dos ricos e mostra para os judeus, dentro da cultura deles, quebrei um tabu de vocês. Tem nada disso que é rico, que é próximo de Deus. Não existe. Não é o fato que ele o abençoou com riqueza, quer dizer que ele está mais perto de Deus.
O fato é, para o homem é impossível. Ninguém consegue pela lei alcançar justiça. Ninguém consegue pela lei, pela sua própria obediência, pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias capacidades de chegar a Deus. Isso é possível somente para Deus. Essa é a mensagem com o jovem rico. Um homem cheio de justiça que não alcançou. Agora, a falta de compreensão do que é a vocação eficaz conduz a gente a falar outras coisas. A vocação eficaz diz que o ser humano, na sua incapacidade, recebe de Deus a capacitação de poder responder ao Evangelho. Por que ele diz sim? Porque a natureza dele é outra agora. Ele já não é mais alguém que corre de Deus, que é inimigo de Deus. Ele tem paz com Deus agora. Então, quando ele ouve o Evangelho, Deus não precisa mais torcê-lo e puxá-lo. O que Deus tem de fazer? Simplesmente apresentar a coisa que é mais óbvia agora para aquele homem, que é mudado, que é alterado. Você agora é espiritual, meu filho. Toma as coisas do Espírito aqui. Vem ouvir o meu Evangelho. E ele vai dizer, é isso mesmo, é isso que eu quero. Ou seja, ele não forçou a vontade dele. O que ele mudou foram as disposições de coração. Ele deu condições para que a vontade dele de fato fosse livre e pudesse escolher e fizesse a escolha. Porque se ele rejeitasse, ele estaria dizendo, não, esse Evangelho, eu entendi o Evangelho, mas ele não é grande coisa, não. Volta mais uma vez. Se o homem ele simplesmente lhe é dado a liberdade de poder dizer sim ou não, por meio da graça preveniente, então o Evangelho é reduzido. Alguém que pode entender o Evangelho, que vê a maravilha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo homem, daquele que crê. Então o sujeito vê que não é grande coisa. Não, eu compreendi, eu sei como é o Evangelho. Eu não quero. A questão é essa. Por que ele necessariamente vai dizer sim? Porque ele é vivo espiritualmente agora. E o Evangelho é coisa de vivo. Ele não consegue fazer outra coisa porque ele é uma coisa. Entende? Essa ênfase aí no é.